wondrous machine to lead the warring lords for use to conquest. Must be forced, must be forced, must be forced to yield. Must be forced, must be forced, must be forced to yield. Must be forced, must be forced to yield. Must be forced, must be forced, must be forced to yield. Olá a todos, sejam bem-vindos à Taverna. Nós continuamos com os problemas do nível do corpo, ainda na parte financeira, e o tema de hoje irá aproveitar um post que eu fiz na semana passada, uma previsão do Bitcoin, em que eu dizia que o nível de mais ou menos 160 mil seria atingido na última semana de novembro, que esse movimento começaria devagar a partir daquela semana, ou seja, hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo depois deste post, a semana em questão já acabou, então essa subida terá início a qualquer momento, de acordo com as minhas análises. Vocês podem notar que quando eu fiz essa previsão eu tinha desenhado uma leve queda que antecedia essa subida, e quem estava acompanhando pode ter se alarmado um pouco, porque a queda que aconteceu parece ter sido muito mais pronunciada do que aquilo que estava desenhado. E isso me dá a ocasião para explicar algumas coisas. Então, o primeiro tópico deste vídeo é do que falam essas previsões, afinal. Em segundo lugar, vamos falar sobre as probabilidades. Então será um novo ataque às probabilidades. E só então, em terceiro lugar, o título deste vídeo, que é Bitcoin, comprar ou operar. Sobre este primeiro tópico, aqueles que viram o meu primeiro vídeo neste canal irão certamente se lembrar dos 4 pontos cardeais que servem para orientar toda e qualquer operação. São eles: o quit, a entrada, a saída e o stop loss. Essas previsões que eu estou divulgando, embora elas tenham eixo X e eixo Y, quer dizer, elas têm tanto data quanto preço, e isso tanto no início quanto no fim de um movimento, embora elas tenham tudo isso, essas previsões não estão falando a respeito da entrada ou da saída, e muito menos do stop loss. O assunto único dessas previsões é o quit. Quer dizer, o movimento será de subida ou de descida. É só isso que essas previsões buscam responder. E isso não é assim porque estamos no tempo gráfico de D1. Né? Porque seria muito arriscado entrar no tempo D1 e seria melhor que a gente entrasse no tempo gráfico de M15, por exemplo. E é por isso que essas previsões não falam de entrada. Não, porque essas previsões, o método utilizado para essas previsões, também serve para tempos gráficos menores. Nós podemos detalhar essa previsão no nível dos 5 minutos, dos 15 minutos, de 1 hora, mas pelo método nós não encontraremos a entrada, nós só encontraremos o quit, certo? Então, por exemplo, aqui eu estou esperando um movimento de subida e o preço caiu. Qual é a minha reação? Os planos mudaram, em vez de comprar agora eu vou passar a vender? Não. A reação é: o preço ficou melhor. Se eu estou esperando para comprar, o preço ficou melhor. Agora, eu só vou entrar numa operação de compra, eu só vou ter a minha entrada por outros métodos. Não é pelo método dessas previsões. Essas previsões dão um quid, agora eu vou caçar a minha entrada com outros métodos. Evidentemente, se você não aprendeu esses métodos comigo, você terá de usar os métodos que você mesmo tem. E nesse ponto eu já não sei qual é o seu risco. Porque, por exemplo, aqui eu tinha o quid de subida, mas os outros métodos não apontaram uma entrada de compra. Se você tivesse um método, eu não sei qual, que te apontasse compra, e você, usando essa minha previsão como quid de compra e a entrada de compra naquele tempo, bom, aqui você teria perdido o seu dinheiro. Então esse é um cuidado que você tem que ter, porque se você não está usando os métodos que eu utilizo para entrar,
Então talvez essas previsões sejam perigosas para você. Isso nos leva a pensar a respeito das probabilidades. Qual é a assertividade dessas previsões? Essas previsões acertam em 100% dos casos? 70%? 1%? Qual é a assertividade delas? Bom, ao fim desta minha explicação, eu espero ter deixado claro que a conversa não pode ir por esse caminho. Para mim, isso aqui é uma forma muito enganosa de se analisar as coisas a respeito do trading, pelo menos. Me acompanhe. Aqui temos essa previsão de subida, teve essa queda já esperada, mas imagine que tem uma nova queda. Até domingo que vem tem uma nova queda. Até 10 de outubro, para mim já é uma data quase de limite. Uma série de coisas tende a acontecer para que a previsão seja invalidada. E se até 10 de outubro essa subida não ter se iniciado, eu acredito que essa previsão seja invalidada. Mas não é o caso, a previsão continua em vigor. E uma vez em vigor, então qual é a assertividade dela? Está mais perto de 70% ou de 1%? Bom, vamos analisar um método de 70% de acerto. O que isso significa? Significa que em 10 operações, 3 operações dão errado. Só que esse método ele não discrimina para você a ordem das operações que dão errado e que dão certo. Essas 3 operações erradas podem vir logo no início das suas operações. Isso irá prejudicar o teu capital se não zerá-lo. Porque eu estou sendo otimista aqui. Eu posso considerar na escala de 100 operações, 30 operações erradas. Se essas 30 operações erradas estiverem mais perto do início das suas operações, esse método não tem como te proteger contra isso. É um método de 70% de acerto, mas você deu o azar de estar nos 30% de erro. Agora imagine um método de 1% de acerto, mas o acerto deste método é num detalhe tal. No dia 27 de março do ano tal, às 7h57 da noite, o preço atingirá o nível de 120,56,83. Em vez de desprezar este método, porque é apenas 1%, o nível de detalhamento me chamaria tanta atenção que eu logo perceberia que o método não apenas me dá um conhecimento para acertar esse 1%, mas também para me precaver contra os 99% de erro. Haveria um conhecimento ali que me permitiria analisar mesmo as operações que tragam um prejuízo. Essas operações que dão um prejuízo não precisariam existir de fato. Eu poderia analisá-la antes de entrar. O que não aconteceria neste método, por exemplo, de 70%, e que não me desse esse conhecimento. Aqui, de fato, seriam 70% de operações feitas. Aqui seria 1% de operações hipotéticas, das quais eu só operaria 1%. E esse método das previsões que eu utilizo tem algo como 85% de acerto nesse detalhamento. Então, para mim é evidente que muito além desses 85%, o conhecimento que isso dá para um estudo é muito superior a qualquer coisa que ofereçam, mesmo que fosse 95% de acerto. Eu preferiria muito mais este método. Então agora vamos para o terceiro tópico do vídeo, que é de fato o título. E vamos analisar se é melhor comprar o Bitcoin ou operar. Temos essa previsão, que ele irá subir, digamos que ele suba já daqui. Pode não acontecer, mas digamos que se acontecer isso.
ele irá subir de 109,5 para, vamos dizer, 150 mil. Ele terá subido 37%, um crescimento de 37%, arredondando. Se você optar por comprar o Bitcoin, você compra $100 de Bitcoin, por exemplo. No fim deste movimento, você terá $137. Os 100 que você tinha, mais 37. Agora, se você operar o Bitcoin, também com $100, e que vamos supor que você faça uma operação muito arriscada, mas que você acerte. Você irá operar num lote 0.1. E a cada $1.000 que o Bitcoin sobe, você ganha $100 de lucro. Aqui ele subirá então $40 mil e você irá ganhar 40 vezes 100. Que dá, no fim, $4.000 mais os 100 que você tinha no início. $4.100. $4.100 contra 137 se você comprasse. Então, se operar é evidentemente mais lucrativo do que comprar, por que as pessoas falam tanto em comprar o Bitcoin? Bom, porque elas não sabem para onde o Bitcoin vai. Elas não sabem se irá cair ou elas não sabem até quando vai. Porque é evidente, se você comprar um Bitcoin aqui no nível em que ele está agora, se você comprar 0.01 Bitcoin, e o Bitcoin cair de uma crise do Bitcoin e ele ir para $1 apenas, quanto você terá no fim dessa crise? Ainda você terá 0.01 Bitcoin. Você só irá perder totalmente o seu dinheiro se você vender esse 0.01 Bitcoin a $1, que você terá então só 1 centavo de dólar. O Bitcoin pode cair, mas o número de Bitcoins que você possui não altera com essa queda. O que não acontece se você operar o Bitcoin. Se você operar 0.1 de Bitcoin, o lote de 0.1, e o Bitcoin chegar a 105 mil, provavelmente a tua conta já terá sido zerada por conta dessa queda. Então, se você não sabe para onde vai, é muito melhor você comprar. Não é muito mais lucrativo, mas é muito mais seguro. Agora, se você já tem uma certa ideia do quid e da saída do Bitcoin, é muito mais vantajoso você operar. Vamos ficar muito atentos então neste movimento do Bitcoin. Eu atualizarei as previsões e boa sorte nas suas operações.